O trecho que você vai acompanhar agora é a segunda parte do nosso programa 5. Nele, descobrimos o hobby favorito do Ikki quando ele ainda estava na Ilha da Rainha da Morte, como realmente a Ave Fênix deveria se chamar, e o grande trunfo que o Yoga tinha em mãos para vencer o Ikki, mas decidiu não utilizar. E agora vamos falar então sobre o episódio 14, a derrota do espírito diabólico. Ou então, Ave Fênix, o ataque que ainda não terminou. Cara, isso é muito bom, velho. Eu acho que é uma das melhores cenas do episódio. O episódio começa com o Ikki tentando começar uma luta com o Seiya, mas o Yoga logo aparece, né? Não, ele chega como se ele nunca tivesse apanhado pra cacete do Ikki. Chega com um buracão no peito lá, né? Então, cara. buracaço no peito como se nada tivesse acontecido, velho. Agindo naturalmente, é isso aí. E aí a gente tem a cena que eu acho muito bacana, que é a primeira vez que tem os 5 principais cavaleiros reunidos, né? Tudo bem que eles estão ali, não estão do mesmo lado, né? E na verdade eles estão tentando só demover o Ikki da ideia de seguir lutando, né? Mas é a primeira vez que eles estão juntos, né? É a primeira vez. Sim. E aí, aqui no mangá é curioso porque nesse momento rola a frase específica: o mesmo ataque não funciona 2 vezes em um cavaleiro. Não surpreende, que nem você falou da outra vez, né? Não. Rola exatamente essa frase, que é na hora que o Yoga desafia o Ikki, falando que ele não vai ser atingido novamente pelo golpe fantasma. E aí ele fala: não foi você mesmo que disse que o mesmo ataque não funciona 2 vezes em um cavaleiro? Então, mas o Ikki falou, segundo você, que... O Ikki falou outra coisa. Mas ele fala que o Ikki falou isso. Ele Eu ainda acho que é uma adaptação ainda da... Eu acho que o correto é o que a gente falou no outro episódio, surpreender, né? Até porque a forma que ele devolve o golpe fantasma, né, é bem diferente. Ele não simplesmente evita, ele literalmente devolve. E aí eu gostaria de falar sobre isso porque no anime é muito escroto. Sério? Eu gostei, mano. Sai um espelho do peito dele, velho. É escroto, mano. Como assim você gostou disso, cara? Não, eu gostei do sentido dele criar um espelho pra refletir o golpe, né? Mas aí eu lembrei que o espelho parece estar saindo do peito dele. O que eu acho legal também nessa luta é o pó de diamante usado de uma forma diferente, né? Ele usa pra formar uma barreira. Isso, eu ia puxar, mas é legal isso. E no mangá ele só usa o pó de diamante pra cima, assim. E usando o pó de diamante pra cima, ele cria um espelho de gelo. Ah, tá. Na real, ele lança o pó de diamante pra cima do Ikki, e aí ele faz um movimento com os braços pra cima. Aí, tipo, o pó de diamante meio que vira um muro, né, de ar e os cristais de gelo. E aí o Ikki, quando ele dá um soco nesse muro, é que aparece essa cena bizarra do escudinho ali, né? Mas eu acho que dali foi um efeito visual muito mal feito para ilustrar que, na verdade, aquela barreira do Yoga é o que ia fazer refletir, né, o golpe fantasma. Será que o que faltou foi repertório pra galera da Toei pra fazer uma coisa melhor? Pode ser, cara. Porque não faz muito sentido aquilo ali, cara. Com o escudinho do peito ali, pá, e reflete, mano. E aí no anime, o Ikki parece que toma no cu, né? Por alguns momentos ali. Sofre o próprio golpe, né? E cara, essa é uma coisa que é muito diferente no mangá. Eu não vou me prolongar muito aqui, mas assim, esse é o momento que rola, que literalmente o Ikki vê e o mangá traz toda a trajetória dele até ele chegar na Ilha da Rainha da Morte, e durante a Ilha da Rainha da Morte, e depois da Ilha da Rainha da Morte. Nossa! É um flashback de quase um mangá inteiro, assim, onde passa pelo treinamento dele, até o momento que ele derrota o Guilt, aí passa pelo Django, que no anime vai aparecer só lá pra frente, e toda a hierarquia de Cavaleiros Negros, de todos os Cavaleiros Negros, e ele já chega aloprando, e aí é um momento que ele fala um negócio legal sobre os Cavaleiros Negros, que todos eles são cavaleiros que não conseguiram virar Cavaleiros de Bronze, que é uma coisa interessante, mas aí ele aproveita esse momento para chamar todos eles de vagabundos e fracos, e a gente começa a descobrir que o Ikki realmente gosta de insultar as pessoas,
E aí mostra ele derrotando toda a galera e tudo mais. Mostra o encontro dele com o Shaka, que vai aparecer lá na frente no anime também. Ô, louco, mano. Explica o porquê, aquela cena do Tatsumi que tem lá no começo do anime. Explica o contexto dele, porque ele realmente tinha tentado fugir. Ele já tinha dado um pau no Tatsumi. Aí ele tinha tentado fugir, tomou um choque. Aí ele foi preso, aí ele ficou apanhando lá, porque ele tentou fugir ao saber que o irmão dele ia pra Ilha de Andrômeda. E que a Ilha de Andrômeda era um lugar tão ruim quanto a Ilha da Rainha da Morte, porque segundo o Tatsumi era um lugar que fazia 50 graus durante o dia e um frio abaixo de 0 durante a noite. Então assim, esse é um momento que acontece uma cacetada de coisa no mangá. São 3, 4, 5 capítulos só de flashback. Caramba, velho. Sabe? Mas ele... E é onde acontece... Pode falar, Lucas. Mas ele tá alucinando assim, vendo as paradas meio bizarras que nem o golpe faz, ou não? Só tá dando flashback mesmo? É só flashback. Aparentemente é só flashback. Não fica tão claro isso, né? Mas não tem nada muito bizarro acontecendo. E aí é onde acontece uma cena que eu não lembro se acontece no anime mais pra frente, quando aborda isso, né? Que é quando ele derrota o Guilt. O Guilt fala pra ele que... todos os cavaleiros, todos os 100 cavaleiros enviados pela fundação têm o mesmo pai. Todos eles são filhos da mesma pessoa, do mesmo pai, e que esse cara se aproveitou dos próprios filhos. E em nenhum momento, isso é importante, em nenhum momento é citado o nome do Mitsumasa, mas fica bem claro, que fica bem implícito ali que é ele, sabe? Fica muito claro que é ele, porque foi ele que se aproveitou dos próprios filhos e tudo mais. Então você vê que é uma cena gigante assim, esse flashback, tanto que a luta em si demora muito pouco, ela é bem curta, a luta dos cavaleiros com o Ikki, né? É muito mais, eu acredito que esse passo foi feito muito mais para dar esse flashback, dar esse contexto todo, que é muito interessante, né? Caramba, muito mesmo. Eu tenho certeza que pros nobres integrantes dessa mesa aqui, pros nossos bilhões de ouvintes, não é nenhuma surpresa o que esse senhor fazia com as crianças. Ninguém tá surpreso. Então... Eu achei legal eles terem aproveitado esse flashback aí, né? Quando o Ikki sofreu o golpe fantasma dele mesmo, porque no anime fica tipo uma parada muito assim. Ele tá lá parado, né? Sem reação nenhuma, e os outros lá estão discutindo o que fazer ali. E aí, quando o Yoga dele pra dar o golpe final e o Shun segura, né, com a corrente, depois ele vai lá e dá o soco no Yoga, né, de novo. E aí depois acho que o próprio Yoga pergunta por que ele não ficou, né, no mesmo estado que o Yoga, com o golpe dele e tal. E aí ele fala que a alma dele, ele não tem como sofrer com as consequências do golpe dele, porque ele já teve a alma dele destruída. Ele fala, eu perdi tudo, então, né? Ele fala, perdi tudo. Isso é bem legal. Eu já perdi tudo, então, tipo, assim, não tenho o que perder. Então esse golpe não vai fazer efeito em mim mesmo. Então, e no final das contas, no mangá, realmente ele não sofre o efeito psicológico, né? Mas parece que o golpe fica procurando alguma coisa pra poder zoar e não acha nada. É a impressão que eu tenho, que eu tinha, que é uma impressão minha só. Parece que, tipo assim, vamos passar por tudo e ver se tem alguma coisa que a gente pode aloprar mais. E tudo é tão ruim que não tem onde aloprar mais. Não dá pra piorar, sabe? Tipo, morreu a Esmeralda, morreu todo mundo, o irmão dele foi enviado para um lugar tão ruim quanto ele e ele tentou se sacrificar pelo irmão. Tipo, nada deu certo, né? Então faz sentido até. O que não faz sentido é ele ter ficado, igual que acontece no anime, 12 segundos. Assim. Tipo, como se ele estivesse só dando aquela respiradinha. Inclusive, aproveitando esse gancho aí que eu comentei do Yoga, né? Quando ele foi atacar ele, aquela cena que eu comentei no programa anterior era justamente essa. De quando ele dá o soco no peito do Yoga, ele tira o rosário, né? Com a cruz lá. Isso. E eu achei da hora, cara, porque mostra um pouquinho também daquele lance da fé do Yoga, né? Ele comenta no começo do episódio, quando ele aparece, que ele fala que basicamente foi a cruz que salvou ele, né, da morte, de não ter o Ikki não ter atravessado o coração dele e tal. Tem um sentido metafórico aí também, né? Sei lá. A cruz me salvou, né? Tipo, sim. E ele, sim, total. Pelo que eu lembro, ele é cristão, né? Então, tipo... Sim.
E aí eu queria só apontar uma coisa, que o Yoga toma no cu de novo, né? Lutando contra o Ikki. Só que essa segunda vez é cortesia do Shun, né? Puta, Foi gratuito. O Shun impede ele de dar o golpe final, né? É, exatamente. E aí vem a Ave Fênix. A interminável Ave Fênix. Cara, fica o quê? Uns 2 minutos de Ave Fênix Por aí, mano. depois disso. E ele literalmente é uma ave fênix Katrina, né? No anime. E vai pegando um por um. Cara, devasta tudo, Puta, assim. eu acho que de todos os Ave Deus, Fênix que o Ikki lança no decorrer do anime, eu acho que esse é o mais legal, cara. Porque. O mais longo com certeza é. É o mais longo, com certeza. Mas é o mais legal, cara, porque ele sai batendo com gosto em todo mundo, velho. Sem dó, velho. Isso, ele bate um por um. O golpe é muito legal mesmo. Cara, eu acho legal, sem dúvida, mas eu acho muito mancada durar tanto tempo. É assim, é muito injusto com os outros, sabe? Tipo assim, eu tenho um ataque que dura 12 minutos. Mano, calma, velho. Não precisa disso. Esses caras pelo cansaço, né? Então, se o cara não for vencido pelo poder, ele é vencido pelo cansaço. Tipo, mas é uma cena legal essa do ataque. E realmente mostra que aí sim, eu acho que esse é o momento que começa a mostrar que ele realmente é muito forte. Sim. Porque ele conseguir deitar 4, Todo mundo, cara. mesmo eles estando cansados e todo fudido, e o Shiryu sem 1/3 do sangue, o Seiya sem mais uma cota de sangue, e o Yoga com 3 furos no peito. Só o Shun que tá e o boneco Shun- ali, né? O Shun tá inteiro, o Shun tá sussa. E mesmo assim ele derrubou 4, Sim. né, num ataque. Uhum. E aí depois o Seiya levanta, né, e começa a luta dos dois, e... Não? Na verdade o Ikki... Não, logo depois que ele derruba todo mundo, o Ikki canta vitória, né, sobre os outros 4 cavaleiros. E a armadura de Sagitário aparece montada, Ela né? protege o Seiya, né? Isso, e aí sim o Seiya e o Ikki retomam a luta. O Seiya atinge o Ikki com seus meteoros finalmente, né? E aí começa um festival de insultos, né? Meu Deus, A arte do velho. insulto. Como o Ikki é ignorante, velho. Eu até anotei aqui. É assim: peixe pequeno, débil, aprendiz de cavaleiro, pobre idiota. Meu Deus, velho. Cara criativo, né, mano? Você acha que com seus poderes ridículos você pode me derrotar, seu pobre idiota? Como é possível que ele esteja me vencendo? Ele é um rival tão insignificante. Como é possível que alguém tão débil como Seiya possa destruir a minha armadura de Fênix? Se convença que eu venci, aprendiz de cavaleiro. Você vai experimentar a força de um lobo solitário. Você não passa de um peixe pequeno que não pode fazer nada sozinho. Não tinha muito o que fazer na Ilha da Rainha da Morte, além de apanhar e pensar em como ofender as pessoas. Ele ficava anotando, né? Todos os xingamentos, ele ficava lá pensando. Pouco antes dele começar esse festival de insultos aí, a armadura dele se desfaz, né? Acho que é importante citar. Puta, cara, é muito feio quando isso acontece, mano. E não faz sentido nenhum, né, velho? Porque Não. ele fica Cara, desesperado. e você dá um socão, mano. Um socão no meio do peito dele e desfarela a armadura, velho. A armadura. Toda a armadura, todas. Toda a parte, tudo. Até o elmo. Então. Aí ele fica lá desesperado, chorando e tal. Meu Deus, minha armadura. Aí a armadura magicamente volta, porque aí a gente descobre que a armadura de Fênix ela renasce das cinzas como a Fênix, né? Sim, E aí é muito o legal Ikki- isso. E aí o Ikki começa, né? Então, a armadura de Fênix ela é eterna. Tá, então, cara, por que você tava chorando até agora, então, caralho? Exatamente. Pô, ele entrou em desespero quando o vento começou a levar os poeirinhas assim da armadura. Parece que ele fica tentando pegar, né, a poeira, velho. Mano, olha o nível de desespero que esse filho da puta tava pra depois ele voltar com toda a sua... Ele é tipo o Yoga, que toma um socão no peito e volta como se nada tivesse acontecido. Pois é. Mas a armadura voltada a cinzas é muito foda, cara. Ah, não, com certeza, velho. Cara, não, isso Com é animal. certeza, velho. E aí, seguindo então, o Ikki, agora com a armadura, ele decide atacar o Seiya, mas o escudo do dragão vai até o braço do Seiya e defende o golpe. Deixa eu só pontuar que talvez pra algum desavisado que podia estar vendo ali, o escudo por um momento parecia um OVNI, cara. Poderia ter sido confundido com um OVNI.
E logo depois a corrente do Shun impede o Ikki de concluir o golpe fantasma, né? E a gente vê o Seiya de Voltron, né? Ele junta todos os amigos e vira um grande Megazord do Zodíaco. Ele junta o escudo e a corrente. a corrente. E eles estão desacordados, na verdade, né? Os outros, né? Então É porque o Yoga não tem nada pra oferecer, né? Então, ele podia abaixar as calças do Ikki lá, né, mano? Boa. Já que uma das especialidades dele, né? Podia ter aproveitado o momento, velho. Pois é, cara. Tira as calças dele, mano. Ele ia ficar surpreso, velho. Com certeza. Com certeza, velho. Aí tem o negócio que os meteoros, eles vão com flocos de gelo do sim. Yoga, né? Isso, pode Fizeram isso só pra dar uma Só pra agradada, falar que né? ele participou do isso. momento, né? Isso, prêmio de participação. Toma aí, Yoga. Famosa medalha de honra ao mérito. E aí esse golpe vence, né? A luta, né? Isso. Esse golpe vence, mas o Ikki é um cara durão que nem cai, o filho da mãe, velho. Não. Ele perdeu, mas ele tá em pé, Cara, o filho da mãe. ele toma um pau e aí ele ainda ataca. Ele admite a derrota e ainda ataca depois. Nessa hora aí que ele ataca de novo? Não, acho que é no outro episódio. Acho que não, acho que aí ele só perde e fica chateadão lá, perdeu. Tem um momento antes do Seiya dar o golpe final, né? Que o Ikki tá atacando ele e o Seiya tá com o escudo, com a corrente e tal. E aí o Seiya vai indo pra trás assim e, cara, some tudo da mão dele, velho. Aí fica a qualidade do desenho da Toei, né? Show de bola. Até aí os caras querem economizar. Aí não dá, velho. Aí, Não reparei nisso, não. Quando ele aparece. Cara, é nesse episódio que o Yoga cai e o cisne na cabeça dele fica vermelho? Isso aí. Não dá pra exigir muito, né, velho? Os caras não conseguem manter a cor da armadura do cara, velho. E aí, curtiu o episódio? Então dê aquela moral pra nós deixando o seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Lembrando que toda segunda tem programa novo no seu player preferido e vídeo novo por aqui também no YouTube. Te espero na próxima, hein? Grande abraço.